Olá, pessoal ligado no Hora Minas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Vitor e hoje eu estou na companhia aí do meu professor na época da faculdade, mas acima disso, o meu grande amigo, o Rafael Duarte Oliveira Venâncio. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Fórmula 1, ele que é apaixonado por esportes de uma forma geral e também em especial pelo automobilismo. Então a Fórmula 1 já começou seus treinos livres hoje, amanhã nós teremos o treino qualificatório no sábado e no domingo nós teremos aí o Grande Prêmio da Áustria. Por isso, eu convido agora o nosso amigo, grande amigo, professor Rafael, para que se apresente, fale um pouco mais sobre você e também sobre essa relação sobre o automobilismo. Então, obrigado, Rafael, por ter topado conversar com a gente e fique à vontade aí para as suas considerações iniciais. Eu que agradeço, eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, vocês podem me encontrar nas redes sociais com esse meu nome completo. Eu sou pesquisador, né? Eu sou escritor, dramaturgo, cartunista, professor universitário nessa área de narrativas e especialmente de jornalismo esportivo. Eu escrevi por um tempo um blog no Correio de Uberlândia, quando ele era impresso ainda, era o Lupa Esportiva, que a gente vai acabar puxando um assunto disso, porque a gente falava bastante sobre automobilismo lá. E eu pesquiso basicamente futebol e automobilismo, que são minhas duas grandes paixões, né? Eu não só escrevo como jornalista, mas também eu faço pesquisas históricas, livros, peças de teatro. Quem for pesquisar o meu nome aí acha bastante coisa na Amazon, tudo. E eu acho que é um momento muito legal de falar, porque finalmente a Fórmula 1 voltou, e voltou num ano muito importante, que são os 70 anos de Fórmula 1. 2020, a gente estava precisando dela voltar para comemorar e ver tudo que ela vai nos esperar já nesse Grande Prêmio da Áustria deste final de semana. E, Rafael, como houve essa paralisação devido à pandemia e agora o retorno, nós teremos algumas mudanças em relação, talvez, ao cronograma para 2020, ou, por exemplo, algo que eu li a respeito, acontecerão de que alguns circuitos terão, em 2 finais de semana, terão uma prova em cada fim de semana. Então, essas mudanças já estão todas prontas? Será assim mesmo? Terão menos grandes prêmios aí nesse cronograma de 2020? Eles lançaram uma primeira etapa, né, vamos dizer assim, um calendário que eles chamam provisório, que seria uma metade, vamos dizer assim, uma parte do que a gente normalmente chama em automobilismo da temporada europeia, né? Essa temporada europeia vai acontecer uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia na Fórmula 1, já chegou a ter, porque na verdade a Fórmula 1 é quando se cria um campeonato de carros Fórmula mais consolidado, que é em 1950. Você tem, na verdade, já o grande campeonato de Grand Prix, e aí isso já aconteceu, os Grand Prix oficiais e não oficiais lá nos anos 40, 30, 20, até o começo do século 20, nos anos 10, por exemplo. Então a gente vai ter caso já logo no começo, com os dois grandes prêmios no circuito, que é um circuito que é regulado pela própria Red Bull, lá na Áustria. Então você vai ter o Grande Prêmio da Áustria e o Grande Prêmio da Estíria, que é muito interessante, é o nome do estado onde está essa cidade, né, que está o circuito. Né? E depois a gente vai ter também uma repetição no Grande Prêmio da Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, que aí a gente vai ter ao invés de usar um nome de local, vai ter um nome comemorativo da edição do Grande Prêmio. Este é o nome provisório. O resto da temporada, nos 3 últimos meses do ano, não está confirmado nem cancelado. Então, pode ser que nós tenhamos aí entre 4 a 6 GPs ainda, fazendo uma temporada mais ou menos normal. Aí da gente falar de uma temporada entre 12 e até mesmo, sei lá, mais 8, então 16 corridas. Então, eu veria isso assim como um aperitivo, vamos dizer assim, como se fazer naquela mania do futebol, um primeiro turno. Claro que a gente vai ver como que eles vão lidar com esse primeiro turno. Se eles vão confirmar para a gente só lá na sexta, sétima corrida, ou se vai acabar tudo, e aí vamos ver o que faz. Mas, assim, 8 grandes prêmios não vai ser a primeira vez na história da Fórmula 1. Basicamente, toda a Fórmula 1 dos anos 50 e até mesmo dos anos 60 já
não passava dos 10 grandes prêmios. Então, essa expansão se vem depois, com a expansão dos circuitos, tudo, e especialmente no século XXI, que aí virou um grande negócio global, a Fórmula 1, indo em lugares até mesmo que sequer teve pilotos alguma vez na vida, tipo o Bahrein, né? E era um grande prêmio muito, muito realizado. Então, é interessante pensar sobre isso. A gente tem uma forma nova de encarar o esporte, né? E é isso que a gente vai esperar desse grande prêmio. É uma pista conhecida, é uma pista que os pilotos conhecem, é uma pista de uma montadora, então tem aí duas montadoras, né? Porque a Red Bull trabalha com os dois lados, né? Trabalha com a Red Bull e a antiga Toro Rosso, que agora se chama AlphaTauri, que você acaba tendo esse processo de como que você vai lidar com quem conhece muito bem a pista, quem ainda não conhece, é um carro novo, não tivemos grandes testes desse carro, então, tal como as outras categorias que tiveram seus problemas, igual a NASCAR no seu começo, já claro que a NASCAR já está indo já para mais de um mês realizado, ou a IndyCar, que já tá, que também neste final de semana terá sua segunda corrida, né? Há um mês atrás teve uma corrida de teste. Vamos ver como que vai se lidar cada uma das coisas, mas vai ser bem interessante. Eu acho que hoje, tirando só o endurance, o automobilismo vai voltar a toda. Talvez seja de todos os esportes mundiais o que voltou melhor nas suas provas, né? Algumas provas nacionais não voltaram, tudo, mas pensar proporcionalmente à cena global, voltou muito mais que o futebol, muito mais do que outros esportes. Então, hoje o automobilismo é um esporte que está bem consolidado nesse, igual o pessoal gosta de chamar, né, um novo normal. E o que está muito certo nesse retorno da Fórmula 1 é a eficácia do Lewis Hamilton aí nessas provas, esses treinos livres de hoje, sexta-feira, dia 3. O piloto inglês foi muito bem, tendo aí o melhor tempo no circuito, deixando para trás, por exemplo, seu companheiro de equipe de Mercedes, o Valtteri Bottas, deixando para trás também, por exemplo, o Sérgio Pérez, que talvez surja aí como um possível candidato a brigar pelas posições de cima da tabela. Ele que está aí com a sua Mercedes rosa, como assim vem sendo chamado pelo pessoal. Mas gostaria, Rafael, de pedir para que você analisasse se o Hamilton realmente chega como amplo favorito para a conquista de mais um título e quem pode vir aí a tentar desbancar ele. Será que o próprio Bottas, o Verstappen, quem sabe o Sérgio Pérez, enfim, quem que você aponta nessa corrida pelo título? O que nós temos, a gente tem, né, os dados dos treinos treino classificatório ainda não, que é o treino de sábado, né? Estamos falando de sexta-noite, né? Então a gente tem os treinos livres e a gente tem também o conceitual dos carros, né? A imprensa, né, eu tenho um contato com essa imprensa mais especializada por causa do meu interesse, então a gente tem análise dos carros, então a gente sabe, a gente já não é um resultado este que a gente viu nas pistas tão absurdo. Claro que a gente tem que ver algumas coisas que precisam ser equacionadas. Por exemplo, no primeiro treino especialmente, né, o Hamilton fez o meu melhor volta, mas ele fez em super macio, sendo que os outros correram num pneu mais duro e não estavam tão atrás assim, né? O que a gente pode destacar? Primeiro, vamos falar de Mercedes. Mercedes, claro, dominou a década passada, então é óbvio que ela vai entrar nessa nova década forte como nunca. Ela tem uma grande novidade, pela primeira vez ela vai usar uma outra cor, né, por causa do Black Lives Matter, ela vai correr 2020 totalmente de preto, ela não corria de preto, tirando em, vamos dizer assim, como fornecedora de motor, só em provas lá nos anos 40 que ela correu com outras cores, o time proprietário. Desde o comecinho ela sempre correu com a cor prata. Por que a Mercedes corre com a cor prata? Eu acho que vale a pena a gente fazer essa contextualização para os seus leitores aí do Hora Minas. Antigamente o automobilismo ele não era qualquer cor, ou cor do patrocinador, né? O patrocinador só vai entrar nos anos 70, né? No finalzinho dos anos 60, para dizer bem a verdade, mas os anos 70 que marca essa entrada de verdade. E uma das coisas que acontece, você corria com a cor do país do carro, não do piloto, hein? Do carro. Quem montava aquele carro. Depois se abriu para ser a cor do piloto, mas não era sempre a mesma coisa.
Isso era tabelado pela Federação Internacional de Automobilismo. E a cor da Alemanha, país da Mercedes, era o prata. Por isso que você tem uma tradição não só de Mercedes correndo de prata, mas também Audi, Porsche, e toda uma tradição de carros alemães correndo desse jeito. Então, é uma quebra de uma tradição muito grande. Ela é, na minha opinião, comparável quando a Ferrari correu de azul nos anos 60 em protesto. Ela virou um time dos Estados Unidos, e aí pegou a cor nacional dos Estados Unidos em protesto, virou a famosa NART, e aí ela correu de azul e branco, sendo campeã mundial. Então, eu vejo comparado nisso. Lá foi um protesto econômico, né, nos anos 60, a Ferrari fez isso para protestar sobre o que estava se tornando a categoria, né, era uma espécie de chantagem. Hoje é um protesto social político. Então, é muito interessante isso, e é motivado pelo fato do Lewis Hamilton ser, né, um piloto negro, um piloto afrodescendente, né, com origens no Caribe, né, a família dele vem de lá, né, especialmente a parte do pai dele, do Anthony Hamilton, e aí você tem essa questão, ele está militando já nas redes sociais e a empresa montadora campou. Então é muito interessante isso. O Bottas está animado? Sim, ele falou muita coisa durante a pandemia, mas a gente sabe que ele não é páreo para o Hamilton, tal como o Rosberg chegou a ser, né? Então, eu acho muito difícil ter uma competição interna da equipe, especialmente que o Hamilton está na beira de igualar o Schumacher. Então, eu acho isso muito difícil. Das outras montadoras, Verstappen, muito perigoso sempre. O Max é a grande promessa, claro que já deixou de ser promessa, mas é um piloto muito arrojado. Eu tive o prazer de vê-lo aqui em Interlagos e é fantástico. O Max eu acho que a diferença é carro ainda. Infelizmente, a Red Bull não é a mesma do começo lá dos 2000, não começo dos 2000, que era do Schumacher, mas esse final dos 2000, começo dos 2010. Né? Ela não é a mesma coisa, mas talvez ela volte a ser. A Racing Point, ela é uma coisa sacana, né? Ela era a Force India, ela vira a Racing Point. Ela tem muito dinheiro por causa dos patrocinadores, e ela pegou um carro antigo da Mercedes, o carro do ano passado. Então, de certa maneira, ela tá com uma base ótima. Então, é óbvio, o Sérgio Pérez é um piloto, talvez, dos latino-americanos, o melhor de hoje em dia. Né? Então, é óbvio que a gente tem aí uma predileção que ele vai e consiga, mas não é uma surpresa, também não está tão bem. O que eu acho? Quem eu achei surpreendente? Vamos colocar bem claro, assim. Eu achei surpreendente a McLaren. A McLaren está numa crescente. E eu acho que o Sainz está animado porque vai para a Ferrari ano que vem, no lugar do Vettel. Então, achei muito boa a telemetria do carro do Sainz. Acho que alguém para ficar de olho neste final de semana e no próximo, especialmente se manter as condições de tempo. Quem que eu acho que também vale a pena a gente ver? Ferrari. Ferrari andou no meio do pelotão no primeiro treino? Andou. Mas Ferrari é Ferrari. Claro que a gente tem dois problemas na Ferrari. Primeiro, um Vettel que não vai continuar e sabe-se lá se continua para o ano que vem. Então a gente pode estar no fim de um mito. O Vettel é questionável, muita gente questiona a questão do Vettel, mas não dá para a gente deixar ele fora do baralho desse jeito. E quem será Leclerc agora, sabendo que ele talvez agora seja o segundo piloto, mas ele já é o primeiro piloto, porque já foi confirmado isso, ano que vem tudo. Então, ele é alguém que foi abraçado pela Ferrari, ele que faz as propagandas da Ferrari, ele fez propaganda para a montadora durante o isolamento social lá em Mônaco, que é o país dele, o país de nascença e de residência. Então, é muito interessante a gente ver esses dados. As outras, claro, acaba sendo uma grande disputa pelo meio do pelotão, tudo, né? A gente tem os companheiros desses pilotos que a gente falou, tanto de Red Bull, como de Racing Point, como de McLaren. Porém, assim, aí a gente precisa ver um pouco de dinâmica de corrida, né? Treino
É uma máxima do futebol, dizem que foi o Didi que inventou isso, mas tem gente que fala que foi o Neném Franch, que é uma figura mítica do futebol carioca, né? Um massagista treinador de futebol de areia, que o João Saldanha falava, é o famoso treina, treina, joga, jogo. Então, 10 da manhã do domingo, a gente vai assistir e a gente começa a pensar um pouco melhor sobre essa temporada. Especialmente porque vai ser literalmente a corrida 2 vai ser no mesmo lugar. Então, vai ser algo muito interessante da gente entender se a Fórmula 1 vai como que ela vai lidar por ter ficado tanto tempo parada, pensando que os carros, neste ponto, numa temporada normal, já estariam numa versão 3, versão 4, já teriam um desenvolvimento de ajuste muito maior. É um começo de temporada em julho. Isso é algo, vamos dizer assim, isso sim, esta geração não está acostumada, igual gerações mais antigas estavam. Uhum. E sobre o Lewis Hamilton ainda, das últimas 6 temporadas na Fórmula 1, ele ganhou 5, né, perdendo apenas em 2016 para o Rosberg. Então, como ele já havia sido campeão lá em 2018, no seu segundo ano na Fórmula 1, 2008. ele briga... Oi? 2008. 2008. Eu falei 2001? Falou de 2018. Ele também 18, foi, mas perdão. ele foi os dois no final 8. Porque o Hamilton teve um início em 2007 na Fórmula 1 e desde então foi muito regular, né, já vindo com um título em 2008. Então agora, para essa temporada, ele briga aí pelo hepta, como o senhor bem destacou, para se igualar ao Schumacher. E em toda modalidade há sempre aquela discussão, né, de quem é o melhor da história, e nesse caso da Fórmula 1, quem é o melhor piloto da história. Começando primeiro nesse duelo, entre aspas, entre Lewis Hamilton e Schumacher. Você acredita, Rafael, que o Lewis Hamilton já atingiu o patamar do Schumacher, já ultrapassou ele? Enfim, como você vê essa comparação entre os dois pilotos, os dois que provavelmente o Lewis Hamilton talvez será hepta e o Schumacher já detém aí esse título lendário Schumacher, né? Então, eu acho que uma das coisas que é interessante, é bem uma trivia, o Hamilton ganhou os dois últimos, né? Na verdade, os três últimos, né? Esses três últimos títulos com a mesma idade que o Schumacher ganhou os equivalentes, ou seja, ele não vai, se ele for hepta, ele vai ser hepta com a mesma idade que o Schumacher. Isso é algo muito interessante. Ambos com 35 anos de idade, ok? Eu tenho um amigo muito competente, alguém que vive muito o mundo do automobilismo, né, especialmente do automotor, que é o Sérgio Quintanilha, que ele tem lá o guia do carro. Ele é muito interessante, ele afirma muito sobre o Schumacher, ele confirma, mas se a gente for pensar, o Hamilton, claro, se você for fazer uma média só pensando numa coisa muito simples, pensando numa média de topo, é óbvio que o Hamilton chegou a um ponto do Schumacher. A questão é, e essa é a minha questão sempre com ele, a gente até tem projetos juntos de fazer uma equiparação histórica, que quando a gente fala do GOAT, né, do Greatest of All Time, do melhor de todos os tempos, especialmente num esporte que tem algo de ciência exata, que é a Fórmula 1, ou seja, existe variáveis muito bem determinadas sobre o carro, sobre tudo, a gente precisava de algumas formas de análise mais parecidas com outros esportes que também buscam uma análise histórica mais plena do que título, né? É uma coisa que, vamos pensar assim, um esporte coletivo, ele é um pouco mais complicado para a gente ver o que seriam os melhores de todos os tempos, porque joga um com 11, por exemplo, e diversos 11 ao longo da carreira, ok? Já o automobilismo já é algo um pouco mais frequente, é igual o tênis, é igual o xadrez, né? É um esporte que é coletivo, claro, o carro é montado por inúmeras pessoas, é um trabalho gigante, fora da pista, inclusive, mas é um trabalho que, no limite, existe uma pecinha humana ali atrás, que é o piloto, ok? O Hamilton é hoje top 5 dos melhores de todos os tempos? Eu acho que sim, eu acho muito difícil alguém hoje não colocar ele num top 5, especialmente se ele ganhar o hepta. Um top 10 com certeza, um top 7 com certeza, um top 5 já eu acho que
eu começo a ver gente tirando o Hamilton de top 5, ok? Ele é um dos 3 maiores pilotos de todos os tempos? Bom, a gente tem um problema. Ele é um dos 3 maiores pilotos de todos os tempos em número de títulos, ok? Com 6 títulos já. Porque ele já está no... Quem tem o Schumacher na frente dele, e ele só tem o Fangio com 5. Ou seja, ele já é top 3 em títulos. Ele é top 3 na percepção que ele tinha um grid competitivo? Não. Esse é o problema dele e o problema do Schumacher. 2 pilotos extremamente eficientes, porém extremamente dinásticos. Ou seja, como que eu quero dizer de dinástico? Não tinha ninguém que... Não tinha assim, aquela disputa pareia neles. A disputa foi pontual. Ou seja, uma disputa na questão do Hamilton. O Rosberg, né, uma coisa pontual. O Vettel, que é considerado pontual nessa parte, porque ele estava capitaneando um carro de outro mundo, né? Um Button. Então você tem esse ponto. O Schumacher você tem a questão dos pontuais da Williams, né? Tem Monreal, Jacques Villeneuve, o Mika Hakkinen. Então você vai trabalhando com pontualidades. E o Schumacher teve uma carreira alongada depois de um sabático que tem muita gente que fala, conta ou não, né? Conta oficialmente, mas ele estava muito mais velho, né, do que o período dele contínuo que ele ganha o heptacampeonato, né, o pentacampeonato contínuo pela Ferrari e aqueles 2 lá no começo da carreira pela Benetton. Então, eles não tiveram um grid, esse é o problema, que rivalizava com eles. Não é o caso do Senna com Prost, ou o caso do Fangio, no famoso, eles amarravam o carro com o cinto, né, que é uma época totalmente diferente. Não é um Jim Clark, que é o símbolo dos anos 60. Não é um Jack Stewart. Não é um Nelson Piquet. Que são pilotos que você compara eles com o grid que eles enfrentam. Ok? Que são grids que você fala assim, olha, o Fangio ganhou diante de um Stirling Moss. Ele fez o Stirling Moss, que talvez seja o melhor piloto de todos os tempos que nunca ganhou um título mundial, né, que faleceu neste ano de 2020, o Stirling Moss. Né? Então, por isso que eu gostaria de fazer essa lembrança. Não é alguém que morre tragicamente, igual um Jim Clark, que morre tragicamente, um Ayrton Senna, que morre tragicamente, que a gente não sabe como que seria. O Jim Clark, de efetividade, ou seja, toda vez que sentou e correu, é muito mais efetivo, muito mais dinástico, muito mais surpreendente do que todos esses que eu citei até agora. Então, se você vai pensar alguém de boina, vamos dizer assim, aquele que gosta do automobilismo mais raiz, é difícil você falar que o Jim Clark não é o melhor de todos. Ele era sensacional, só que ele tem uma carreira interrompida, né? Jack Stewart, o pai do Damon Hill, Graham Hill, são pessoas que rivalizam isso. Então, ainda é uma grande disputa para quem pesquisa automobilismo para decidir como que a gente vê o poder do grid. Existem formas, porque o tênis pensa dessa forma, sobre o poder da sua era, o xadrez pensa isso. Há uma necessidade de fazer isso, que é um pouco que eu estou fazendo há anos e ainda estou tentando chegar numa equação. O Sérgio Quintanilha está tentando fazer também. Um dia a gente vai juntar, nós e outros pesquisadores, talvez a gente pense num tipo de ranking. Mas na minha opinião hoje o Hamilton é um top 5? Certeza. Eu acho. Tem gente que tira. É um top 3? Não sei. Me pergunte quando ele aposentar. Vamos dizer assim, porque provavelmente o Hamilton tem mais aí uns 3 anos de Fórmula 1. Né? E aí, será que ele chega num decacampeonato, por exemplo? Né? Ele fica 4 e ganha todas? Não sei. Como que vai ser o poderio do grid dele? Hoje em dia ele tem o carro dominante, mas a gente tem que lembrar que o Hamilton penou muito também nessa distância entre o primeiro e o segundo título dele. E a gente tem que lembrar que ele também é um piloto que resolveu ser muito displicente na que ele perde para o Rosberg. Então,
É interessante a gente questionar sobre isso, sobre o Hamilton. O Hamilton é uma figura muito diferente. Eu gostaria de fechar a sua pergunta, por causa de tudo. O Hamilton e aí ela volta na questão. O Hamilton é o melhor piloto do século XXI? Aí é ele, o Schumacher e o Vettel, ok? Fechamos muito, é uma Fórmula 1 muito parecida, na minha opinião, a de 2001, 2000, podemos dizer, mas 2000 é século XX oficialmente. De 2001 para cá, uma Fórmula 1 muito parecida. Na minha opinião, de 2001 para cá, o Hamilton precisa ganhar, ser dominante neste ano de 2020 para ser melhor que o Schumacher. Senão ele ainda não. Ele precisa disso. Porque aí ele vai me provar que ele é mais dominante que o Schumacher, que tem títulos. 5 títulos nessa questão dos 2000, né, que eu estou falando, e aquele lá que ele é o jovem maravilhoso que vai ganhar os títulos com a Benetton lá nos anos 90. Então, assim, na minha opinião, o ano de 2020 é o ano de fogo para decidir se o Hamilton é o melhor dos anos 2000, vamos usar, do século 21, por enquanto. Para comparar com o pessoal de 1950 até 1999, eu esperaria um pouco mais. Eu esperaria ele aposentar e a gente pensar um pouco sobre o poderio do grid. Porque eu acho que hoje o grid é muito fraco perto do grid dos anos 80, perto do grid dos anos 70, dos anos 60. E isso é uma coisa meio clara. O grid ele vai enfraquecendo por causa do estilo de piloto pagante. Claro que existia piloto pagante lá atrás, mas o estilo hoje do piloto pagante, muito jovens, gente que às vezes não tem nem carteira direito. Claro, o Max Verstappen não tinha carteira de motorista antes, mas ele é um gênio. O Max Verstappen é um gênio, mas tem outros lá que a gente sabe que tá lá por causa do dinheiro. E não é necessariamente alguém que é um esportista nato, tal como alguns lá de trás, que precisava amarrar o cinto no carro para o carro funcionar. Então, eu acho muito difícil a gente comparar o automobilismo do século XX com o automobilismo do século XXI, por causa das mudanças. Então, eu estou vendo se o Hamilton vai ser o melhor do século XXI nesta temporada. Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo pode ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Estamos vendo se a história será ou não será feita. E o Hamilton, além dessa possibilidade de igualar o Schumacher, ele pode ultrapassar em alguns números, né? Como, por exemplo, na quantidade de vitórias. Eu separei aqui que o Hamilton tem 84 vitórias, enquanto o Schumacher tem 91, então pode ultrapassá-lo. Em outro ponto também, na quantidade de pódios, o Hamilton tem 151 pódios em 250 grandes prêmios, eu considero uma excelente média, até porque o Schumacher tem 155 pódios em 308 participações, então um número um pouco maior, que o Hamilton tem tudo para ultrapassá-lo nessa temporada. E olha como é que é interessante. Por que eles têm esses números gigantescos? Porque aí começa a Fórmula 1 que a gente estava acostumado nos anos anteriores. 20 corridas, mais de 20 corridas, 18, tudo. Na época do Jim Clark, na época do Fangio, a gente estava falando de 8 corridas, temporadas igual essa. Então, se você vai pegar 6 corridas, 8 corridas, 7 corridas, então você vai ver, por exemplo, vamos pegar uma coisa que é fantástica, né? O Ascari, que foi bicampeão lá no comecinho, né? O Ascari, ele conseguiu ser campeão numa temporada ganhando todos, porque também eram poucas corridas. Então, é interessante pensar sobre isso. Ainda na média de efetividade, ou seja, de quantas corridas disputadas, quantos grandes prêmios disputados, com número de vitórias e número de pódios, ninguém supera o Jim Clark, por exemplo. Então é interessante a gente botar isso em perspectiva. O Senna tem ainda um número muito bom nisso, que eu vejo muita comparação na internet, coluna com coluna, especialmente ano passado, que ele superou muitos números do Senna. Ele foi superando desde ano retrasado números do Senna e faz, né? É mais ou menos igual o Schumacher. No finzinho dos títulos, o Schumacher começou a superar o Senna. Então é interessante pensar sobre isso, né? O Hamilton está numa disputa, na minha opinião, pessoal com o Schumacher, igual você elencou esses números, mas ele é isso, é superar, ganhar essa temporada quase que inteira, na minha opinião, garante essa melhoria nesses números que você está falando,
e garante ele o título de uma Fórmula 1 que me parece muito bem equacionada, que é a dos anos 2000, 2010 e agora entrando nos 2020, a Fórmula 1 do século 21. A Fórmula 1 do século 20 deixa ela quietinha. O Hamilton, eu acho que ele tem características muito interessantes de serem valorizadas. Ele é um piloto muito inteligente, muito rápido e que aprendeu no sabático dele, nessa perda de títulos que ele teve, seja com a disputa com o Alonso, tudo, e depois com o Vettel, uma Mercedes engatinhando, ele amadureceu muito, e até mesmo eu acho que a derrota ao Rosberg o amadureceu. Vale a pena ver o que ele é agora. Ele é alguém muito focado. Se ele ele achar assim, não, se eu vencer, eu vou mostrar o meu fator político, o meu fator social, que é algo que ele anda se engajando muito desde o ano passado, e o carro da Mercedes agora mostra isso, talvez a gente tenha um Hamilton indo para 8 vitórias nessas 8 corridas planejadas. Então, isso é algo impressionante. Se os outros carros vão fazer frente a isso, é uma grande questão, ok? Porque não adianta nada eu estar correndo com um carro e os outros estarem com uma outra categoria. Aí, para mim, parece Le Mans, entendeu? Que tem 5, 6 carros de categorias diferentes correndo ao mesmo tempo, né? O campeonato de endurance. Então, não adianta, num campeonato individual, ele com o Bottas, que é os dois que têm o mesmo carro, o Bottas, por mais que você pode fazer alguns elogios a ele, ele não é um piloto que chega nem perto de muitos do grid. Eu teria a minha dúvida de colocar hoje o Bottas no top 5 dos melhores pilotos deste grid de 2020. Então é muito interessante a gente ver que a disputa do Hamilton não é com seu companheiro de equipe que tem o mesmo carro. É talvez esperar uma surpresa de planejamento das outras equipes. Rafael, e apenas para finalizar nosso bate-papo, há muitas para se levar em consideração para elencar esse ranking dos melhores da história, como você bem mesmo disse. Tem questão do grid, questão dos títulos, questão do desempenho, dos anos em que esteve dirigindo um carro de Fórmula 1. Mas eu gostaria de perguntar aí qual, na sua opinião, o pódio para o Rafael. Para você, levando em conta tudo isso, também sua admiração pessoal, enfim, quais são aí os seus pilotos preferidos, talvez seu top 3 aí, de todas as épocas da Fórmula 1? O Rafael, vamos dizer assim, estatístico, né? Um Rafael mais objetivo, diria que o top 3 dele sem dúvida, Clark, Senna e Schumacher. E eu falo nessa ordem: Clark, Senna e Schumacher. É muito difícil, estatisticamente, na minha opinião, pensar diferente, pensando em todas as variáveis que eu citei aqui. O Rafael de coração, que é um Rafael mais histórico, mais literário, vamos dizer assim, bem esse lado escritor que eu tenho, de boas histórias, colocaria Fangio em primeiro, porque as histórias daquele automobilismo é fantástico, inclusive passa na região do Triângulo Mineiro. Eu tenho um blog sobre isso. O Fangio ganha uma das primeiras provas dele de endurance e tudo. Eu acho um piloto completíssimo, né? Um segundo piloto que eu colocaria um grande destaque sobre a qualidade dele é o Gilles Villeneuve, alguém que não ganhou títulos, mas é sensacional. Então, eu faria, na minha opinião, número 1, Fangio. Número 2, Gilles Villeneuve. Número 3, Jim Clark. É muito difícil não falar do Jim Clark, desculpa. É um piloto que eu acho que, assim, ele só não ganhou a Le Mans porque não correu direito, entendeu? Ele não participou, porque ele ganhou tudo que ele correu, né? E honrosas posições, né, para Bruce McLaren, que é um cara sensacional, e também para o Ayrton Senna, que eu acho que, vamos dizer assim, se fosse um ranking de latino-americanos, sul-americanos, ele estaria logo atrás do Fangio. Para mim é algo grande, e eu acho que o próprio Senna não discordaria disso, igual ele já deu algumas entrevistas dizendo que o Fangio era alguém fantástico, tem uma foto dos dois juntos.
O Fangio, que foi dos primórdios da Fórmula 1, né? Se nós considerarmos que tem 70 anos, então lá em 1950 ele já competia, e se não me engano ele participou de 8 temporadas e venceu 5, foi pentacampeão, então também um número muito expressivo para ele que era argentino, não era isso, Rafael? Isso, ele é argentino e uma dessas 8 ele não compete direito, ele se acidenta logo no começo. Então, não, vamos dizer assim, não conta. Ele tem um acidente muito feio e não acaba não contando, né? Então, o Fangio, ele disputa 50, 51 ele é campeão, ele tem um acidente muito grande, me falha a memória, se é em 52 ou 53, né? Quem for jogar aí no Google vê, é um acidente muito feio e volta para ganhar um tetracampeonato, né? Então, e com histórias fantásticas. Você tem os franceses gostam muito da história do Fangio. O museu do Fangio é muito legal. Quem quiser conhecer, é na cidade natal dele, que é perto de Mar del Plata. Então, é muito interessante. Uma figura fantástica que ganhou em múltiplas provas. O Jim Clark é interessante também vocês conhecerem, que tudo. E o pai do Damon Hill, o Graham Hill, é muito interessante. Ele morreu, né, já no fim da carreira num acidente aéreo, mas ele é o único que ganhou aquilo que o Alonso está perseguindo ferozmente, que é a famosa tríplice coroa. Ele ganhou a Fórmula 1, tem gente que coloca a Fórmula 1 ou o GP de Mônaco, ele ganhou dos dois. O Graham Hill, antes do Senna, era o famoso Mr. Mônaco, cara que mais correu e ganhou em Mônaco, né? Ganhou as 500 milhas de Indianápolis e ganhou as 24 horas de Le Mans, né? Por falta pro Alonso um pouquinho, porque ele estava liderando as 500 milhas de Indianápolis, porque ele já ganhou a Fórmula 1, já ganhou o Mônaco e já ganhou as 24 horas de Le Mans. Então vamos ver se o Alonso tem essa corrida, se acontecer a prova em agosto das 500 milhas de Indianápolis, é outra coisa para o fã do automobilismo ver. E aí o Alonso vai falar, eu sou o melhor de todos os tempos, eu ganhei só 2 Fórmula 1, mas eu ganhei a tríplice coroa, né? Então é bem engraçado, é o jeito dele responder ao Hamilton. E ele ficou fora no nosso ranking, porque a gente só estava considerando Fórmula 1, né? Se a gente considerar multicategorias, aí tem figuras no rally, figuras em outros tipos de esporte ao motor que a gente deveria considerar também. Eu só falei de carros Fórmula. Então, Rafael, agradeço demais a sua participação aqui com a gente hoje. Ficamos aí na expectativa para essa volta da Fórmula 1 e claro que fica também aqui o meu convite para que você possa voltar a participar com a gente nas próximas semanas, seja para falar sobre Fórmula 1 ou sobre também outras modalidades. Então, o espaço aqui está aberto para você. Muito obrigado e fique também à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, é muito bom falar com você, que foi meu aluno, falar com seus leitores. Precisando, estamos aí, comentar a Fórmula 1 é uma paixão, comentar esporte é uma paixão. A gente sempre pode trazer boas histórias, eu escrevo os famosos microcontos de futebol. A gente pode fazer esses microvídeos, vamos dizer assim, essas microentrevistas para deixar o seu leitor antenado sobre o que ele tem que esperar nesse esporte retomando após essa pandemia e esse novo normal. Então, valeu demais, pessoal. Até a próxima.